Muito obrigado ao Rodrigo, que volta depois aqui também, no espaço para as perguntas e respostas. E dando sequência aqui no nosso painel, rumo ao mercado e do setor veículos elétricos no Brasil, convidamos agora para realizar a sua palestra o Carlos Evangelista, presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD. O Carlão vai falar sobre a importância do GD para abastecimento de carros e veículos elétricos. Fique à vontade aqui. Carlos vai usar o pedestal? Se precisar, o sem fio está aqui, ok? Vanderlei, por gentileza, dá uma aumentadinha aqui no pedestal. Alô? Vocês estão... Mais um pouquinho, vamos lá. Mais um pouco. Retorno. Agora sim. Aí, obrigado. Está me escutando? Bom, boa tarde a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria agradecer a organização do evento pelo convite, parabenizar também pela iniciativa. Não é comum a gente ver fóruns ou congressos, workshops sobre carro elétrico. Realmente é uma coisa bastante inovadora. E eu adoro coisas inovadoras, né? Eu tenho vários exemplos, anotei alguns aqui para falar um pouquinho, antes de seguir a apresentação. A gente tinha lá, em 1998, o quebra de paradigmas, né, que o colega estava falando agora, é muito interessante no mercado de tecnologia. Hoje a tecnologia evolui tão rápido que quando você compra uma coisa, quando você está no caixa pagando, ela já está obsoleta. Lá em 1998, a gente tinha uma empresa chamada Kodak. Aí surgiram as câmeras digitais, né? 4 anos depois, uma empresa que tinha 70% do market share e 210 mil empregados, ela praticamente abriu falência. Isso com a Kodak. Também tinha a IBM. A IBM não abriu falência, tá, até hoje, que dominava os computadores de grande porte. Aí chegaram os computadores, os micro e mini computadores, e praticamente mudaram o mercado, né? A Microsoft, para quem lembra, trouxe um sistema operacional que praticamente dominou o mercado no mundo inteiro. Depois veio o Windows, etc, etc. E tem vários outros exemplos. Spotify praticamente acabou com o mercado das gravadoras de energia. Airbnb destronou os hotéis. Hoje tem a maior rede de hotéis do mundo, você tem um único hotel. A Uber, que todo mundo conhece, também é a maior empresa de táxi do mundo, sem ter nenhum táxi. E aí a gente pode seguir em frente com vários outros exemplos. Anotei até alguns aqui. O WhatsApp praticamente terminou com a venda de minutos das operadoras de telecomunicações. Eu mesmo trabalhei em algumas, mudou completamente o mercado. Eu vim do mercado de telecomunicações. Também o smartphone destruiu as câmeras digitais, que já tinham destruído a Kodak, e mudou totalmente o mercado. Booking praticamente mudou a vida das operadoras de turismo. Netflix, que literalmente destruiu todas as videolocadoras. Quem é que se lembra disso? Que a gente ia na esquina alugar filme e tinha que devolver ainda, né? Isso que era ruim. Alugar nem era tão chato, porque era divertido, você via vários filmes, mas devolver era chato. E a gente não devolvia. E aí vai. Agora chegou a Tesla. Até com desculpa para meus colegas, eu sei que tem aqui a BYD, Toshiba e outros carros, que praticamente vai detonar também o mercado, a indústria automobilística como a gente conhece. Na verdade, existe um estudo da Bloomberg New Energy Finance falando que em 2020, ou seja, o ano que vem já, toda a nossa indústria automobilística ela vai começar a ser desmantelada, da maneira como nós a conhecemos, né? Os carros elétricos já estão aí, a gente, quando fala disso, não é mais futuro, é presente. A grande dúvida é como é que nós vamos nos adaptar e quão rápido vão ser essas mudanças. Hoje em dia não é mais comum as pessoas tirarem a habilitação, a gente tem tantas opções. Eu lembro que quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa foi tirar a habilitação. Hoje a minha filha e meus filhos nem se interessam mais e provavelmente daqui a alguns anos nem habilitação mais terão, porque os carros vão ter um motorista automático. E tudo isso, antes de até iniciar a apresentação, só acontece por causa de uma coisa, porque a gente vive num modelo capitalista. E o capitalismo ele anda de braços dados com a inovação. Então, o capitalismo permite a inovação dos empresários, muitos deles estão aqui, tem alguns colegas ali, do empresário, que sabe como é difícil você desenvolver e está sempre se inovando, estando à frente com coisas como essa, o carro elétrico, a geração distribuída que eu vou falar. Tem um livro muito interessante chamado Burocracia, Mises, 1944. Lá ele falava,
ele fazia uma comparação dicotômica entre capitalismo e socialismo, né? Sem nenhum viés político isso. Mas ele falava 3 coisas sobre o capitalismo, 3 fundamentos do capitalismo. Primeiro, a livre iniciativa. Sem livre iniciativa, ninguém toma atitude nenhuma, deixa que o governo faz tudo, como o socialismo, e aí as coisas não andam, como a gente tem vários exemplos nisso, com a antiga Europa, etc. A segunda grande pilar do capitalismo é a soberania do eleitor sobre a política, que é o que a gente tem vivido aqui em vários países e aqui no Brasil também. Há vários anos a gente tem democracia aqui no Brasil. E a terceira, que eu quero dar maior importância agora, é a soberania do consumidor sobre o mercado. Ou seja, o consumidor diz o que vai querer do mercado. Não é o mercado que diz o consumidor. A soberania é do consumidor. Em que a gente criou a figura que muito se fala agora do prosumidor. Que é o cara que quer o carro elétrico, ele não quer pagar minutos de ligação telefônica, ele quer gerar a própria energia, como nós vamos falar agora, ele quer ter produtos bons, ele quer ter boa informação, ele quer ter sustentabilidade, quer pensar no futuro do planeta, das próximas gerações, como falou o colega. Tudo isso é importante, e tudo isso gira em torno da livre iniciativa, da liberdade, né, da soberania do consumidor sobre a política, da soberania do consumidor sobre o mercado e da soberania do eleitor sobre a política. Isso permite, para nós, nesse sistema capitalista, fazer o que a gente está falando aqui. Por exemplo, a gente fundou, eu vou falar um pouquinho da ABGD, depois dessa introdução. Qual dos botões que eu aperto? Já apertei todos aqui. O laser eu sei, esse aqui, ó. De baixo. Outro. Aqui. Eu já tinha apertado esse aqui, hein, Flash. Olha lá. Bom, a ABGD é uma associação de empresas que tem como atividade principal ou atividade estratégica a geração distribuída com fontes renováveis de energia. É uma associação bastante heterogênea. A gente tem provedores de soluções, EPCistas, integradores, instaladores, fabricantes de equipamentos, consultores, comercializadoras de energias, todos com o mesmo objetivo: geração distribuída com fontes renováveis de energia. Solar fotovoltaica, biomassa, biogás, eólica, PCHs. Ela foi fundada em 2015, lá com uma reunião de 15 empresas. Hoje somos pouco mais de 600 empresas associadas. A geração distribuída está muito em voga agora, tem se falado muito, mas ela já existe há muitos anos, né, inclusive com potências maiores. Em 2012 foi regulamentado isso pela ANEEL. Então foi permitido a cada um de nós, aqui no Brasil, e falta uma divulgação disso muito grande também, é uma coisa que a gente está pensando em trabalhar, cada um de nós produzir a própria energia que vai consumir, ou seja, você tem a geração junto à carga, a geração próximo do consumo. Quando isso foi feito, tem várias vantagens, algumas estão escritas ali: alta confiabilidade, mitigação dos investimentos, né, balanceamento dos fluxos de potência, mas quando foi bolado isso, quando foi regulamentado, a principal preocupação era eficiência energética. Eu mitigar as perdas, eu ter a produção de energia o mais próximo junto da carga possível. Por isso que hoje cada um de nós pode produzir a própria energia. Aí tem alguns exemplos. Lá à esquerda tem alguns estacionamentos fotovoltaicos, aqui nessa região, são todos estacionamentos para carros. Aqui alguns sistemas de carga. Isso aqui foi uma coisa que me chamou a atenção, que vocês veem que cada fabricante ainda tem um sistema. Acredito que logo, logo isso aqui vai ser padronizado. Aqui um exemplo fora do Brasil. Falando um pouquinho do passado, bem rápido, para passar mais, eu quero falar um pouquinho dos números atuais no presente e no futuro. Bom, essa aqui é a cadeia de produção fotovoltaica. Na verdade, ela não tem muito interesse agora, somente para falar, eu coloquei isso aqui somente para dizer que é muito importante que o país, que o Brasil, domine toda a cadeia de qualquer produto que seja a produção eólica, seja a produção fotovoltaica, ou seja a produção de veículos elétricos, para a gente não depender parcialmente de nenhuma tecnologia fora, né? A gente tem que ter alguma ciência, tem que desenvolver a indústria nacional. Claro, desenvolver a indústria nacional não é fechar o mercado e colocar os impostos aqui dentro altíssimos. Desenvolver a indústria nacional é dar condições de a gente ser competitivo mundialmente. Nós estamos no mundo global. Só para exemplificar para vocês, hoje o Brasil exporta o silício grau metalúrgico a $3,50 e depois importa o silício grau solar a $33 o quilo. Por quê? Porque a gente não tem indústria nacional que faça isso aqui dentro do país. Depois a gente tem fábricas que fazem módulos, sistemas, sem problema nenhum. Mas aqui é um exemplo claro
onde a gente, por não ter trabalhado esta fase, esta parte da nossa cadeia nos prejudicou. Além disso, isso aqui é estratégico, né? Se eu enriquecer ainda mais esse silício grau solar, eu chego numa coisa chamada silício grau eletrônico, que é o que a gente faz todos os chips aí, cheio deles nos carros elétricos, por exemplo. Bom, hoje o sonho de todo mundo, né, um sonho de consumo, é ter um carro elétrico. Eu coloquei o Tesla, me desculpe os outros fabricantes, todos eles são muito bons. Eu coloquei esse por causa da próxima foto a seguir, por causa da cor, né? Tesla, o famoso carro aí que começou tudo isso, pelo menos mais famoso. Mas as pessoas esquecem que aqui no Brasil, em 1979, a gente teve também o Amaral Gugel, era um engenheiro mecânico formado na Poli, se não me engano, que também lançou, na verdade está 79 ali, mas é 1975, ele lançou o carro elétrico. Eu concordo com vocês que o design dele não é tão bonito quanto o do Tesla. Mas é só para mostrar que o Brasil também tem muita gente inovando, tem muita gente que faz inovação. É claro que não tinha mercado nessa época, as baterias provavelmente eram chumbo ácido, não tinha um software dentro, são incomparáveis, mas também 79 para 2019 é bastante tempo, né? Então, o Brasil já teve essa iniciativa, não deu certo. Eu lembro, eu era criança, nem tanto, nessa época. Nessa época, ele tentava vender para o governo não comprava, ele tentava divulgar no Silvio Santos, o Silvio Santos mostrava com aquele jeito dele, mas não foi para frente, acabou fechando, faliu. Foi uma pena, né? Quem sabe a gente tivesse uma indústria hoje concorrendo com as melhores aí do mundo no setor. Também um pouquinho mais de história aqui, à esquerda, falar um pouquinho mais de GD, geração distribuída agora. À esquerda, a primeira usina solar fotovoltaica no Brasil, de 1 mega, foi feito lá no Ceará. À direita, um dos primeiros sistemas, talvez o primeiro de usina solar junto com sistemas de bateria, foi feito lá em Minas. Então, a gente começou, algumas pessoas começaram a inovar. É sempre inovação. Mostrei a inovação lá de 79, 75, mas tem inovação, está sempre acontecendo, sempre ocorrendo, inclusive com as tecnologias atuais. Falando um pouquinho de presente, a gente tem diversas aplicações para energias renováveis, especificamente aqui para energia solar fotovoltaica, desde indústrias, iluminação pública, fachadas, a própria fachada aqui é fotovoltaica, aqui o capô do carro que ele gera, evidentemente, uma parte pequena da energia que ele vai consumir, aqui um carregamento de carro elétrico. Eu tenho uma foto dessa que eu tirei para frente, que eu mesmo tirei essa foto numa feira. Enfim, todo lugar onde eu tenho energia elétrica, eu posso aplicar energias renováveis e até fazer um sistema de compensação com o próprio carro elétrico, inclusive. Hoje, aqui no Brasil, em termos de conexões acumuladas de geração distribuída, a gente tem quase 70 mil conexões. Esse gráfico aqui ele já está quase em 70 mil. Aqui no começo foi que nem a venda de carros elétricos. Começou pouquinho, pouquinho. Aí, quando a gente estava 190, dobrava para 294, a gente se abraçava, chorava, ia tomar chopp, etc. Aí foi crescendo, a gente foi se acostumando. Hoje estamos quase 70 mil. Bastante para o Brasil, comparado lá com o começo, em 2012, mas muito longe ainda dos 83 milhões de consumidores que a gente pode atingir no Brasil, que são o número de clientes cativos que a gente tem no mercado de baixa tensão. E incomparável ainda com mais de 1 milhão de sistemas que tem instalados na Alemanha, por exemplo. Eu não sei quantos carros elétricos tem lá na Alemanha, ou com 750 mil sistemas que tem no estado da Califórnia. Então, a gente tem um mercado muito grande para desenvolver ainda no Brasil, em termos de geração distribuída e, evidentemente, também em termos de outras tecnologias. Desses sistemas de conexão, 84%, considerando a potência, são de origem solar fotovoltaico. E se eu for considerar a energia injetada na rede, como o sistema solar é só de dia, então isso cai para 72%. Também, separando por classe de consumo, a maioria ainda dos casos de geração distribuída no Brasil são residenciais. Se eu for considerar em termos de potência, isso equilibra, porque as indústrias e o comércio costumam instalar sistemas maiores. Bom, o estado que domina, e eu só mostrei esse slide aqui por causa da tela seguinte, né? Você viu que eu me traí agora, né? Eu falei slide. Só alguns sabem o que é slide. A tela seguinte é que mostra realmente o que eu queria passar aqui, a importância dos incentivos. Vocês veem que o estado que está na frente é Minas Gerais. É o estado que tem o maior número de sistemas instalados. Logo seguido por São Paulo, que é o maior PIB do país, e depois Rio Grande do Sul. Agora, a grande pergunta é por que Minas Gerais está na frente, né? Tem vários motivos para explicar isso, né? Primeiro, que em Minas Gerais tem uma insolação muito alta. Segundo, porque a tarifa da CEMIG é uma tarifa alta, isso ajuda. Ele já tem uma certa cultura de sistemas solares térmicos, isso ajuda.
eles têm incentivo em ICMS, isso ajuda e ajuda muito, e também eles têm leis, uma legislação muito favorável. Eles têm incentivos para compra de equipamentos, isenções fiscais, incentivo para instalações de sistemas de geração distribuída, e o mesmo deve acontecer também com os veículos elétricos. Quando uma tecnologia está ingressando no mercado, seja o mercado que for, é muito importante você eliminar algumas barreiras naturais da entrada de qualquer mercado. Por quê? Porque é uma época do mercado, é uma característica em que você ainda tem grandes dificuldades, grandes concorrências e margens muito pequenas, porque o risco é muito alto. Então, você necessita realmente, para você trazer aos empresários, incentivos fiscais, ou incentivos à produção, ou ao consumo, ou à utilização do carro elétrico, com certeza vão ser muito bem-vindos no Brasil, para a gente chegar perto do que aconteceu nos outros países. Aqui também São Paulo, além de ter incentivos fiscais, incentivou o consumo. O exemplo que o colega deu sobre usar o corredor incentiva, eu compraria carro elétrico se pudesse usar o corredor. O que ninguém sabe é que eu já uso o corredor sem carro elétrico, né? Bom, geração de empregos. A área de setores fotovoltaicos é uma das que mais gera empregos no mundo. Na verdade, a área de energias renováveis é a que mais gera empregos no mundo. Ela sobrepõe, ela passou ano passado, inclusive, a área de petróleo e gás. Então, isso também é relevante. Evidentemente, num país que a gente fala de 3 milhões de desempregados, você criar empregos, gerar empregos qualificados, é de extrema importância para a nossa economia. Dentro desses empregos, a área de instalação é a área que mais gera emprego. Falando do futuro agora, existe uma projeção aí da EPE, que é a empresa de pesquisa energética ligada ao Ministério de Minas e Energia, falando que lá em 2026 nós vamos ter 800 mil sistemas, quase 800 mil sistemas instalados. Só para fazer uma comparação, eu mostrei aquele gráfico no começo, nós temos hoje 65, 70 mil sistemas instalados. Em 2026, ou seja, daqui a 8 anos, nós vamos ter 800 mil sistemas. Então, a diferença é mais de 10 vezes, é bastante relevante. É bastante relevante isso. Em termos de energias renováveis, aliás, em termos de fontes, um pesquiso também da EPE, junto com a MME, 50% de todo o dinheiro investido na área de previsão de investimentos na área de energia elétrica, 50% vai ser oriundo de energias, vai ser destinado a energias renováveis. E essa é uma projeção que eu mais gosto de todas, que é da Bloomberg New Energy Finance, e eles vêm repetindo esse estudo há 4 anos, falando que a nossa matriz elétrica, em 2040, 32% dela vai ser energia solar fotovoltaica, os outros 29% vai ser hídrica. Hoje, para vocês terem ideia, exatamente hoje, a nossa matriz elétrica brasileira, 1,5% é solar fotovoltaica. 1,5%. O que mostra o grande crescimento vertiginoso que nós vamos ter nos próximos anos. Isso casa muito bem, como foi demonstrado nas apresentações anteriores, com o carro elétrico. É claro que a única fonte de alimentação do carro elétrico não é energia solar fotovoltaica, mas a facilidade que você tem na geração distribuída com a fonte solar fotovoltaica, ela casa certinho com o fato de você ter mobilidade no veículo elétrico, em qualquer lugar você pode carregá-lo. Enfim, só para mostrar usina flutuante, algumas novas tecnologias que tem. Essa aqui é só a fachada do prédio. Toda a fachada do prédio aqui é fotovoltaica, uma coisa que a gente chama BIPV. Aqui é uma frota, eu não vi hoje, não sei se já mostraram, frota de carros elétricos de Itaipu. Então, aquele carro elétrico que eu mostrei no começo da apresentação, de 1979, ele teve uma ajuda lá do pessoal de Itaipu. Aqui é a mesma coisa, frota de carros elétricos na Holanda. Eu mostrei isso aqui porque a primeira vez que eu mostrei isso aqui, me falaram, tinha que ser Brasil, olha como o carro é pequenininho. Eu olhei, não, mas isso aqui foi o modelo que eles escolheram, não tem nada a ver com o. Eu mostrei isso aqui, falei, tá vendo? Na Holanda eles também fazem carro igualzinho. Enfim, eu apertei algum botão a mais aqui. Armazenamento de energia e storage. Esse aqui é o que eu mostrei atrás, é solar fotovoltaico junto com baterias. Um exemplo de inovação sendo feito aqui no Brasil, lá em Minas Gerais. De novo. Essa foto fui eu mesmo que tirei. Foi uma feira que eu fui. O interessante foi a feira, por isso que eu coloquei a foto. Foi a AgriShow, feira de agrobusiness. E no meio dessa feira, andando lá, encontrei um pessoal vendendo ou oferecendo sistemas solares fotovoltaicos junto com o carro elétrico. Então, às vezes, a gente imagina que o interior de São Paulo, o Brasil é muito rico nessa área de agrobusiness, que a gente imagina que nesse pessoal não está pensando em tecnologia. Então, sim. Estão pensando em tecnologia na agricultura, tecnologia
nas residências, tecnologia na produção de energia, também na tecnologia na mobilidade urbana. É fundamental a gente ter sempre a visão aberta. Às vezes a gente imagina que determinada modernidade, determinado avanço, determinada inovação só está no nosso mercado, só está nos centros urbanos. Não, está no mundo todo, no país todo. A gente não pode perder a visão, o foco nas oportunidades e na inovação. É o que move a nossa economia. Esses aqui são os serviços da associação, não é relevante agora. Esse é o que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado ao Carlos Evangelista, presidente da BGD, Associação Brasileira de Geração Distribuída. Ele volta depois.